Queridos alunos, professor Edilson novamente, disciplina de ciências. Daremos continuidade às nossas aulas do ponto de vista citológico. Estamos abordando pontos, tópicos de citologia, ou seja, o estudo da célula. E aqui focaremos, né, sobre o tema a estrutura do núcleo. Então, no primeiro slide, nós temos em tela a estrutura de uma célula e podemos observar nessa ilustração a parte central da célula em tela, como sendo a parte da cor cinza, melhor dizendo, tá certo? E aqui o destaque do núcleo no contexto interno de uma célula. Temos aqui uma seta e essa seta destaca como é a estrutura de um núcleo. Bem, vamos aqui elencar as principais vertentes e estruturas que fazem parte do núcleo. Então, o núcleo, primeiramente, né, falando-se dessa estrutura tão importante, né? Então, o núcleo ele apresenta um envoltório nuclear, que habitualmente nós chamamos de carioteca. Essa membrana é uma membrana que envolve o conteúdo do núcleo, também dotada de numerosos polos que permitem a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, e isso faz com que haja, de uma maneira geral, quanto mais intensa é a atividade celular, maior é o número de poros, melhor dizendo, na carioteca ou no envoltório nuclear. Dentro do núcleo nós encontramos o que chamamos de nucleoplasma, ou seja, é também chamada de cariolinfa ou sulco nuclear, e pode ser caracterizado como sendo um material gelatinoso que permite preencher o espaço interno do núcleo. Ainda falando da estrutura do núcleo, uma outra parte constituinte é o que nós chamamos de nucleolo, e podemos defini-lo como sendo um corpúsculo arredondado e não membranoso que se acha imerso no nucleoplasma. Esse nucleolo ele atua na síntese de proteínas como fonte de substâncias que migram para o citoplasma e formam os ribossomos. Geralmente, as células muito ativas na síntese ou na produção de proteínas possuem nucleolo bem desenvolvido. Outra parte constituinte do núcleo é o que nós chamamos de cromatina. A cromatina ela pode ser definida como sendo material genético da célula que aparece como filamentos imersos no nucleoplasma. Cada filamento contém inúmeros genes. Numa célula em divisão, os longos e finos filamentos da cromatina tornam-se mais curtos e mais grossos, passam então a ser chamados cromossomos. Então, observamos que a cromatina ela vai dar origem aos cromossomos. Os cromossomos, por sua vez, eles são responsáveis pela transmissão dos caracteres hereditários, ou seja, os cromossomos nos remetem ao material genético. Bem, para concluirmos esta aula, falaremos um pouco sobre o que é uma célula procariótica. Uma célula procariótica é aquela em que o núcleo ele está disperso no citoplasma, muito
ou aliás, devido à ausência desse envoltório nuclear. Não é? Então aqui nós temos em tela uma estrutura de uma célula procariótica, onde vocês podem observar perfeitamente o DNA na parte central, desprovido de envoltório nuclear. Porém, é uma célula que apresenta as demais estruturas, tipo membrana plasmática, parede celular, tem um conteúdo de uma cápsula, apresentam ribossomos, que apresentam a função de síntese de proteínas. No entanto, é uma célula desprovida de envoltório nuclear, ou simplesmente acarioteca. Então, os indivíduos ou seres vivos que apresentam ou são formados por células procarióticas, normalmente são seres muito simples e, do ponto de vista evolutivo, podemos dizer que esses seres são primitivos. Normalmente, os seres do reino Monera, que são formados pelas bactérias e algas azuis. Então, aqui concluímos a nossa aula. Foi muito bom estarmos com vocês novamente. A atividade segue na descrição do vídeo. Então, até a próxima oportunidade. Um grande abraço.